Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho trazer uma resenha de um livro muito especial, um livro que me marcou muito e que eu aconselho a todos a fazerem a leitura, que é o livro Flores para Algernon. Mas antes da gente ir para a resenha, eu já venho fazer esse pedido especial para você. Caso não seja inscrito, já se inscreve. Por aqui a gente fala de um pouco de tudo sobre o mundo literário, resenhas, unboxings, dicas de livros. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva. Não se esqueça, já clica no botãozinho do like para poder o YouTube levar esse livro para outras pessoas. Eu preciso da sua ajuda clicando no like. E caso você queira me seguir no Instagram, vai lá dar uma conferida no meu perfil, por lá eu compartilho stories, vocês podem estar mais próximos da minha rotina literária. E por que não ler juntos? Bora pra Twitch! Na Twitch, semanalmente, eu estou fazendo sprint de leitura que você pode usar daquele tempo para ler um bom livro ou focar nos seus estudos ou trabalho. Bom, os recados já foram dados e agora vamos falar desse livro, gente, maravilhoso. Foi uma das leituras que eu realizei no mês de agosto através do Kindle Unlimited e, gente, que perfeição. Foi um dos livros que mais me impactaram em agosto. Eu dei 5 estrelas e favoritei. E para vocês verem que é um bom livro, no Scooby ele tem a média de notas de 4,6 estrelas. Então, sim, é um livro que foi muito hypado ano passado e que eu acabei não lendo quando todo mundo estava falando sobre, só li agora. E se você ainda também não leu, já leia. Não deixe para depois, porque esse livro eu acredito que todos deveriam ler. Para quem não sabe, Flores para Algernon, que é do Daniel Keyes, é uma ficção científica e ele escreveu na década de 60. E aí ele é um clássico da literatura norte-americana e foi escrita na década de 60. E, gente, quando eu fiquei sabendo um pouco sobre essa história, por ser uma ficção científica, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Então foi um livro que realmente me surpreendeu e muito. Nesse livro teremos a história do Charlie Gordon, que é um jovem adulto no qual tem uma deficiência mental. Vale salientar que, como ele foi escrito pela década de 60, lá em 1966, a gente não tem, né, nesse livro o diagnóstico da real deficiência do Charlie. Então a gente fica no entendimento que ele tinha uma deficiência mental, né? A gente não sabe o diagnóstico. Acredito que se ela tivesse sido escrita nos dias atuais, a gente teria um diagnóstico, mas independentemente de ter um diagnóstico ou não, a obra foi excepcional. Então a gente vai ter a retratação do Charlie Gordon, né? E a narrativa vai ser passada através de relatórios no qual ele vai descrevendo a sua rotina, porque ele vai participar de um estudo científico no qual irão fazer uma cirurgia no seu cérebro para aí sim aumentar o seu QI, tornar ele uma pessoa mais inteligente e retirar então essa deficiência dele. E aí é muito interessante nessa questão porque a gente vai vendo através desses relatos diários como ele realmente tem uma dificuldade. A gente vê muitos erros ortográficos, são palavras muito simples utilizadas, termos muito básicos. A gente vê a dificuldade dele de escrever as coisas, mas a gente vê o esforço dele de tentar. E é muito bonita essa parte porque ele realmente se esforça para ser e para tentar ser uma pessoa mais inteligente, para tentar compreender mais as outras pessoas. Por isso então que ele entra nessa pesquisa e ele se candidata como voluntário. Então ele vai ser o primeiro humano no qual eles irão submeter essa cirurgia e esse teste científico. Já fizeram em outros animais. Inclusive, Algernon é um dos ratinhos no qual teve grandes sucessos, né? Então ele foi submetido à mesma cirurgia. Então ele faz essa cirurgia. E no momento que ele faz a cirurgia, pouco se percebe da evolução, do progresso dele na questão do QI sendo aumentado, da inteligência. Só que, gente, quanto menos a gente espera, automaticamente começa a evolução. E através daqueles relatórios, nós vemos a escrita sendo melhorada, as palavras mais elaboradas sendo colocadas naquele texto. O Charlie começa a ficar muito inteligente. Ele trabalhava em uma padaria como faxineiro e ele começa a desenvolver essa inteligência e ele não pode contar para as pessoas que ele passou por uma cirurgia, porque é algo sigiloso. Então as pessoas começam a reparar que algo está diferente com Charlie. Charlie começa então
a evoluir inclusivamente no trabalho. De um faxineiro ele começa a ser um batedor de massa, depois ele começa a fabricar os pães e as pessoas que eram seus amigos, e ele começa essa evolução. E à medida que evolui a mentalidade do Charlie, ele começa a perceber como seus ditos amigos, na verdade, eram pessoas super cruéis com ele. Inclusive, ali do meio do trabalho dele, ele achava que as pessoas eram amigas que estavam rindo com ele, mas na verdade estavam rindo dele. Ele começa a trazer eventos no qual a gente vê a crueldade que aquelas pessoas faziam com ele. E, gente, nesses momentos eu fiquei muito triste, muito abalada. E quando eu achei que era uma ficção científica, na qual ele ia se tornar uma pessoa super inteligente, eu achei que ia ser uma coisa muito mais voltada para a ciência. Mas a gente vê que é uma carga emocional grandíssima nessa obra. A gente começa a ver a questão do ser humano, da crueldade, como uma pessoa que tem dificuldades, que tem uma certa deficiência. A maldade da pessoa, sabe? E aí ele começa a ver que aquelas pessoas não eram seus amigos. E no trabalho, essas pessoas que antes riam dele, que eram seus amigos, entre aspas, começa a perceber que ele está ficando muito inteligente. E isso cria um ambiente hostil para o Charlie, porque eles vão começar a sentir medo do Charlie e eles vão fazer um motim para tirar ele da padaria, porque eles acham que ele não deve ficar naquele ambiente, porque eles ficam com medo mesmo dele pelo nível da inteligência. Eles acham que ele está sendo arrogante, enfim, eles ficam inseguros, com medo de perder os seus empregos por causa da inteligência do Charlie. Eles se sentem pessoas ineficientes. Então a gente vai ver esse processo muito dolorido pro Charlie. Em contrapartida, nesse mesmo meio tempo, a gente vai vendo que ele vai ficando muito inteligente, ao ponto que ele passou a inteligência em relação às pessoas que trabalhavam na padaria, depois aos seus professores, e foi tão além o nível da inteligência dele que ele conseguiu ficar mais inteligente, inclusive, do que os cientistas que fizeram a sua cirurgia. Ele se tornou uma pessoa super culta, super inteligente, sabia várias línguas e chegou num nível que essa inteligência em excesso tornou a pessoa dele uma pessoa extremamente fria, calculista, uma pessoa que não enxergava a bondade nos outros devido todo ao seu passado. E aí a gente vai trazendo, a evolução dele na questão da inteligência, mas a gente vai vendo como faz falta a evolução emocional dos seus sentimentos. Foi muito simples, fizeram uma cirurgia para aumentar o intelecto dele, mas não existe uma cirurgia para a evolução emocional, para a evolução dos seus sentimentos. Então ele começa a ter uma discrepância muito grande entre a sua inteligência e a sua carga emocional. É como se ele tivesse uma inteligência de uma pessoa super evoluída, mas que ele tivesse emoções de uma criança, Então ele ainda não evoluiu nesse quesito, e vários conflitos entre ele e seu antigo Charles acontecem nessa história, até em questão de desenvoltura, como se relacionar com as outras pessoas. E ele começa a perceber que é muito difícil. Ele fez a cirurgia porque ele queria ser uma pessoa inteligente para ter mais amigos. E no final ele começa a perceber que as pessoas estão se afastando dele. Ele se encontra uma pessoa que não tem mais amigos como ele tinha antigamente. Claro que a gente sabe que não eram amigos verdadeiros, mas hoje as pessoas estão distantes. Coisas vão acontecer no meio da história, a gente vai vendo acontecimentos, principalmente na infância dele, como foi sofrida, conflitos familiares no qual a família em pontos tinha vergonha dele, e muitas das recordações da infância dele, ele via o mundo através das janelas, porque ele meio que ficava escondido. E, gente, nesses pontos onde traz questões de bullying que ele sofreu na escola, momentos conflitantes que ele passou na família, teve momentos que eu fiquei muito abalada, inclusive alguns eu até chorei, porque faz a gente ver como é duro o mundo para essas pessoas que têm uma deficiência e como é difícil. Então, esse livro me fez refletir muito sobre a importância da empatia e de praticar a empatia. E fica aí a minha sugestão para vocês lerem esse livro, porque vai muito além de uma ficção científica. Foi a minha primeira ficção científica que eu li e acho que fica como sugestão para você iniciar nesse novo gênero, caso você não tenha o hábito de ler ficção científica, porque, como eu falei, vai muito além das questões científicas. Tem alguns pontos realmente científicos retratados envolvendo sobre a cirurgia, sobre o cérebro, etc, mas isso fica de escanteio em relação à carga emocional que esse livro traz e as suas reflexões. E a gente vai vendo essa inteligência do Charlie
ser superior aos outros. A gente vai vendo o mundo científico ao redor dele, essa questão das pesquisas, enfim. E eu não posso falar muito mais pra vocês, porque se eu continuar falando vai ser um spoiler. Mas algo vai acontecer, tanto para o Algernon quanto para o Charlie, que vai abalar as estruturas dessa pesquisa. E o final dele me cativou de forma excepcional. Eu acho que o final não tinha como ser diferente. Me deixou muito triste, não vou negar, que me deixou assim com o coração aflito, mas eu acho que se fosse de outra maneira não teria como ser um livro tão impactante e tão marcante. Então, é uma obra belíssima. E eu li através do Kindle Unlimited. Acredito eu que ainda está no catálogo. E algumas pessoas na Amazon comentam que tem erros ortográficos no e-book. Mas, gente, não tem erros, fiquem tranquilos. Porque realmente, no início dos seus relatórios, o Charlie, ele realmente não sabe escrever. Isso é uma coisa muito interessante que eu gostei nesse livro. Porque o autor teve esse cuidado de retratar o Charlie como o Charlie era. Então, realmente, essa escrita tão primitiva, tão inicial, como se fosse uma criança até escrevendo, e a evolução dela. Então, quando vocês forem ver, já os erros começam a diminuir, começa a ter vírgulas, pontuações mais certas, e quando vê a escrita tá tão evoluída que às vezes fica até difícil de compreender também. Então, vão tranquilos que o e-book não está com erros ortográficos. É proposital, tá? E pra finalizar, essa obra foi muito premiada, né? Recebeu o prêmio Nebula. Tem uma adaptação feita, né? Que é um filme que se chama Os Dois Mundos de Charlie. Eu não assisti essa adaptação e eu ainda não sei se eu irei assistir, porque eu gostei tanto do livro e eu quero deixar no meu coração toda essa recordação, toda essa carga. Então, gente, é um livro muito emocionante que vale a pena. Se você não leu, coloque na sua lista. E realmente, quando as pessoas colocaram ele na lista dos mais hypados ano passado, é porque realmente o livro é bom. Não adie essa leitura. Mesmo sendo um clássico, mesmo sendo uma ficção científica, foi um livro muito rápido e fluido de ler. Eu acredito que em 2 dias eu fiz essa leitura. Então, vale muito a pena você dar essa oportunidade. Eu deveria ter falado do like durante a história. Então, gente, essa foi a resenha de Flores para Algernon. Eu dei 5 estrelas, favoritei esse livro e eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, leiam. Precisa ser exaltado esse livro aqui, porque ele precisa muito ser lido por mais pessoas. E comenta aqui embaixo se por acaso você já leu Flores para Algernon, ou caso você não tenha lido, se ficou interessado, o que você achou dessa resenha. E é isso, gente. Não se esqueçam, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!